Oi, pessoal. A nossa aula de hoje é a continuação do assunto de membrana plasmática da aula anterior, tá bom? Então, vamos lá. Na aula anterior, eu comentei com vocês que existe o transporte passivo e ativo pela membrana, certo? São substâncias pequenas que conseguem atravessar a membrana naturalmente, ou então ela vai atravessar por canais específicos, de proteínas específicas, dependendo da substância que estiver atravessando. Isso acontece por difusão, tanto simples quanto facilitada, por osmose, e tanto a difusão quanto a osmose são transportes passivos, porque não gastam energia, certo? Por quê? Porque estão a favor do gradiente de concentração. No caso do transporte ativo, gasta energia por estar contra o gradiente de concentração, que foi o exemplo da bomba de sódio e potássio. O que é contra o gradiente? Está indo sódio e o potássio da onde tem menos para onde tem mais. Isso está contra o gradiente, tá? Então, isso nós vimos na aula passada. Agora eu vou comentar com vocês o transporte de grandes moléculas, tá? Então, elas não conseguem atravessar nem pela proteína da membrana, nem muito menos pela membrana sozinho, sem a proteína, tá? Então, tem a endocitose. A endocitose, o que significa? Endo, dentro, citose, célula. Então, dentro da célula, são englobamentos. Então, existem dois tipos de englobamento. Então, por exemplo, fagocitose. O que é a fagocitose? A fagocitose é um englobamento de partícula sólida. Então, a célula está aqui, ela tem que englobar essa partícula através de pseudópodos. Então, pseudópodos são expansões da membrana onde ela vai se deformar aqui, se expandir para poder englobar essa partícula sólida. Então, são falsos pés, né? Isso é chamado de pseudópodes. Aí englobou. Englobou, isso aqui, o que foi englobado é chamado de fagossomo, porque aconteceu uma fagocitose, então é o fagossomo. Aqui na célula tem o lisossomo. Por que está mostrando o lisossomo? Porque ele é uma organela que digere aquilo que entrou. Então, esse lisossomo vai digerir o fagossomo, certo? Então, ele vai se unir vai acontecer uma união entre eles aqui, que é chamado de vacúolo digestivo, ó, o lisossomo com o fagossomo. Acontece a digestão e toda digestão sobra restos. Então, o resto seria o vacúolo residual, tá? Resíduo, resto. E aí, esse resto tem que ser eliminado da célula, tem que ser secretado, e isso é chamado de plasmocitose, que é jogar esse resíduo fora. Tudo bem? Ainda a endocitose, englobamento, tem a pinocitose. Então, existe a fagocitose e a pinocitose são exemplos de endocitoses. Então, o que é a pinocitose? É um englobamento de partículas líquidas, só que não acontece por pseudópodes, porque é líquido, tá? Então, vai acontecer, pensa que aqui a membrana está fechada, e aí ela vai invaginar, ó, tá vendo? São invaginações da membrana. O citoplasma tá aqui embaixo, certo? Então, ela invagina, esse líquido penetra na célula e depois fecha isso aqui. Então, quer dizer, isso daqui, que ficou dentro da célula, no citoplasma, é isso. Aí, é a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na fagocitose. Só que isso é um pinossomo. Mas o lisossomo vem, se junta a ele, vai digerir, é tudo a mesma coisa, tá? Que aconteceu na outra. Agora, exocitose, fora da célula. Então, isso é a plasmocitose, que também é chamada de defecação celular.
Então, eu vou explicar de novo aqui para vocês, falando agora tanto da fagocitose quanto da pinocitose, certo? Então, ó, partícula sólida se aproximou da célula, ela vai emitir pseudópodos, vai englobar, vai formar um fagossomo, o lisossomo vai se unir ao fagossomo, isso é chamado de vacúolo digestivo, digeriu, sobrou restos, isso é o vacúolo residual, e aí esse resíduo vai ser eliminado por plasmocitose, ou defecação celular, ou exocitose, tá? É jogar fora. Se a gente estiver falando de uma pinocitose, mesma coisa, só que qual a diferença aqui? Não acontece esses pseudópodes. Na verdade, é uma invaginação da membrana, tá? Aí isso aqui vai ser chamado de pinossomo. Aí a mesma coisa, vacúolo digestivo, vacúolo residual e plasmocitose. Então, só muda aqui a forma com que ela englobou, né? E o nome do que foi englobado, que fagossomo ou pinossomo. Tudo bem? Agora eu vou falar para vocês sobre os envoltórios e algumas especializações da membrana. Então vamos lá, glicocálice ou glicocálix, é a parte externa da membrana e ele vai fazer o reconhecimento celular, certo? Então aqui, ó, você tem a camada de fosfolipídio, né, a bicamada e todas as proteínas, isso nós vimos na outra aula. Essa parte de cima, a parte externa, o citoplasma tá aqui embaixo, ó. Então, essa parte aqui de cima, ela tem carboidratos, ela tem glicolipídio, colesterol, quer dizer, ela tem, cada célula tem uma constituição diferente aqui em cima, que é específico de cada célula. Então, é aqui que vai se encaixar, por exemplo, um antígeno qualquer que tenha entrado no organismo, por exemplo, tá? Um vírus da gripe entrou no organismo. Por que ele vai afetar as células das vias respiratórias? Porque esse receptor aqui, que é o glicocálice, vai encaixar nesse vírus específico que entrou. Então, é nesse sentido, tá? Por isso que é específico. Cada membrana tem uma constituição diferente de glicocálice. Parede celular serve para proteção e para sustentação da célula. Essa parede celular, ela está presente nas bactérias, nos fungos e nas plantas. Só que assim, a função é a mesma nos três, mas a constituição das paredes são diferentes. Então, por exemplo, a bactéria, a parede é feita de peptídeo glicano, que é proteína com carboidrato, certo? Os fungos, a parede é feita de quitina. Quitina é um polissacarídeo de origem animal, lembra? E as plantas é feita de celulose, que é também um polissacarídeo, mas de origem vegetal, tá? Mas a função é a mesma nos três. O plasmodesmo são pontes citoplasmáticas, mas só em células vegetais. Então, olha aqui. Você tem lá uma célula e outra célula vegetal. Então, você tem a parede, que é essa que eu falei de celulose. Você tem o citoplasma. E aí, entre uma célula e outra, existe uma comunicação, tá? Essa ponte é chamada de plasmodesmo, certo? Aqui está mostrando o grande vacúolo, que é característico de célula vegetal, né? Então, essa ponte serve para passar substâncias de uma célula para outra. Tudo bem? Desmossomo é uma junção entre duas células. Aqui, pessoal, tem desmossomo, plasmodesmo, interdigitações, são junções entre células, mas com formatos diferentes, mas a função é juntar essas duas células para poder fazer o transporte de determinadas substâncias entre uma e outra. As microvilosidades já têm uma função diferente, que depende de onde ela estiver,
né, de que célula nós estivermos falando, mas função de absorção, de secreção ou de aderir uma célula a outra. Então, por exemplo, microvilosidade aparece muito em células intestinais, porque elas vão absorver, ter uma maior absorção de alimento ali, que onde ela vai separar o que é bom para ela poder secretar para o sangue. Então, são específicos, são especializações específicas de determinadas células, dependendo da função da célula. Então, vamos lá. Aqui, desmossomos. Você tem aqui a junção de duas células e os desmossomos é essa ligação aqui onde tem essas fibras proteicas que vai fazer uma comunicação entre uma célula e outra, certo? As microvilosidades já têm uma função diferente, que é a absorção ou a adesão, que nós comentamos, ou secreção, dependendo da célula onde eles estiverem, né? As interdigitações também é uma aderência entre as células. Então, por exemplo, ó, você tem aqui as microvilosidades, certo? Que eu falei que também é chamado de dedos de luva, que é essa que normalmente tem lá nas células do intestino. Então, elas vão ajudar na absorção, ajudar a aderir uma célula a outra, ou fazer a secreção, como no caso aí eu dei exemplo de secretar o alimento que foi separado, que foi selecionado ali pelo intestino e secretar para o sangue, enfim. Então, isso é uma modificação da membrana específica de um órgão que tem essa função, no caso o intestino. Agora, quando você fala em interdigitações, que é essa adesão de uma célula para outra, aqui você tem os desmossomos e o plasmodesmo, que nós falamos lá na frente, que é só da célula vegetal, também, que é uma ponte, também é para comunicar uma célula a outra. Então, na verdade, são formatos diferentes, mas a função é a mesma. Então, interdigitações, desmossomos e plasmodesmo, só que o plasmodesmo é só da célula vegetal, mas a função é fazer a comunicação entre uma célula e outra e transferir substâncias de uma para outra. Tudo bem? Bom, pessoal, terminamos então esse assunto sobre membrana celular. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.